nesse computador. Então, beleza, amores. Vamos começar? On time? Oiê! Quem fez esse oiê? A Nina? É? Oiê! Oi, querida. A Nina, Tudo bem? ela tem uma tela de proteção do coisa dela que parece que é ela esperando, assim. Parece que tá... Não era ela? Não, era ela, mas ela parece que ela tá congelada um pouquinho. Mas não é, é a fotinho dela. Tá engraçado. Aonde? Hã? Aonde isso que você viu? Fotinho, eu acho que parece que você é congelada, mas não é. Parece... Eu acho que é... Será que era você congelada? Estou viajando aqui. É ela congelada, assim. Era ela congelada, né? Viajei. Mas eu não fiz isso. Eu Não, não sei disso. Não, eu acho que era você congelada mesmo. Eu que viajei aqui. Bom. Cá, você tá com a Betinha aí? Acho que não tá ouvindo ainda. Vou ficar com aquela sopa, sabe, Mário? Eva, doiu. Ai, Marquinhos, todos. O Carol tá levando a gente pra passear, sabe? É? Carol tá levando a gente pra passear. Maneia, sabia? Estamos gravando, né? Alfredo, bom? Oi. Cá, você tá ouvindo a gente, Karina? Tá ouvindo. Karina com a Betinha. Tá? Tá girando. Tá, vou desativar todo o som de todo mundo. É só abrir. Então, chuchus, hoje nós vamos começar com as 9 respirações, sem muitas explicações, assim, só pra gente eliminar o prana estagnado. Alguém que tá agora aqui, deixa eu voltar pra cá. Alguém que tá agora, nesse momento aqui, conectada, não sabe fazer as 9 respirações? Alfredo? Então tá, vou explicar rapidinho, então. Então, as 9 respirações, quem mais ensina a gente é o Tenzin Wangyal, né? Mas o Alan Wallace também ensinou há uns anos. E ele chama de eliminação do prana estagnado. O Tenzin Wangyal fala 9 respirações da purificação. E é a mesmíssima prática. Então, a primeira coisa que a gente faz é pressionar a base do dedo do anel e pode fechar as mãos. Isso aqui é chamado de punho Vajra. Tem um canal sutil aqui de aflições mentais que passa por aqui. Não é à toa que a aliança de casado fica nesse dedo. Besteira. Besteira. É só... Não precisa forçar muito, nem para apoiar, nem para pressionar a base do dedo, nem para fechar. Só naturalmente, assim. Aí a gente pode tanto fazer assim, usar o dedo do anel mesmo para tampar as narinas na hora de alternar, quanto o indicador, tanto faz. Eu costumei fazer assim por causa do Tenzin Wangyal, que é o que mais eu pratico, então eu uso assim. Aí então a gente vai fazer, a gente tem, vou mostrar de novo, só um minutinho. Eu vou mostrar a imagem do yogi, só para que fica mais fácil de explicar a estrutura sutil. Vou compartilhar. Então, essa aqui é a estrutura bem mais simples dos canais sutis, né? Então, a gente tem um canal central azul e 2 canais laterais, um vermelho e um branco, né? Pensa que esse aqui está invertido, né? Então, a gente tá vendo invertido, né? Como se estivesse olhando no espelho. Então, o canal direito nosso é o branco, né? É um canal que está ligado à raiva, a todas as emoções da raiva, das mais sutis às mais grosseiras. O canal direito é o canal vermelho, está ligado ao apego, a todas as aflições relacionadas a apego, né? E o canal central é o canal relacionado à aflição mental da ignorância. Então, os 3 venenos estão aqui representados. Então, cada vez que a gente purifica um canal desses, a gente está eliminando estados mentais sutis dos 3 venenos, né? Então, a gente começa... Deixa eu parar de compartilhar.
A gente começa pressionando a narina direita, né? Então a gente vai inspirar pela esquerda, bem fundo, bem lento, no seu tempo, assim, né? Inspirar pela esquerda e expirar pela direita. No finalzinho da expiração, a gente dá uma sopradinha, assim. Sopradinha não, né? Expulsa um pouquinho mais o ar, mas sempre um baita esforço, né? Só dá uma apertadinha no diafragma, assim, para expulsar o ar, o finalzinho do ar pela narina, né? Então, imagina que a gente está inspirando a luz verde com as bênçãos, todos os Budas. Aí lá debaixo do... Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aí, então, a gente imagina que a gente está inspirando por aqui, né? Inspira, daí o ar tá vindo por aqui, a energia sutil tá vindo por aqui, aí lá debaixo do umbigo, 4 dedos abaixo do umbigo, eles se comunicam todos, né? E aí a gente expulsa o ar e essa energia estagnada pelo canal direito. Então, uia, esse negócio aqui. Então a gente faz isso 3 vezes. Depois inverte e inspira pela narina esquerda, expulsa o ar e o crânio estagnado pela narina direita, eliminando toda a confusão relacionada a apego. Depois a gente inspira e expira pelas 2 narinas, purificando o canal central azul. Aí a gente imagina que o ar está saindo lá pelo topo da cabeça, a energia sutil está saindo lá pelo topo da cabeça e expulsando toda a confusão, toda a falta de clareza, tudo ligado à ignorância, dúvida, né? Tá bom? Não precisa lembrar nada disso, assim, ficar se preocupando. Só fazer a prática já é suficiente, né? Mas melhor se a gente lembrar de inspirar as bênçãos dos Budas, e daí isso vai ajudar a gente a eliminar primeiro as emoções da raiva. Depois inspirar as bênçãos do Budas, eliminar as emoções do apego. 3 vezes do lado direito, expulsando pelo lado do lado direito, 3 vezes expulsando pelo lado esquerdo, 3 vezes expulsando pelo topo da cabeça. Tá bom? Então a gente pode começar. Lembra de fazer o punho Vajra. Traz um pouco a consciência para o corpo. Então a gente começa tampando a narina direita, inspirando pela esquerda, expirando pela direita. Imagina que o canal direito vai ficando mais limpo. E quando você terminar essas 3 respirações, sente um pouquinho o lado direito. Nota a diferença, se tem alguma diferença entre o lado direito e esquerdo. Agora, então, tampa a narina esquerda, inspira pela direita, expira pela esquerda, eliminando as emoções do apego, as aflições do apego. Sente agora, então, o lado esquerdo, quando você terminar. Agora inspira e expira pelas 2 narinas, imaginando que o prana, as aflições ligadas à ignorância, saem para o topo da cabeça.
Agora relaxa as mãos. Sente todo o centro do corpo. Então a gente faz as preces de refúgio, Bodhicitta, os 10 ramos, para essas 7 linhas. Namo lama deshe dupeku koncho sungi ranjila nadam vadru senchena chancho adu kyapsuchi. Namo. No lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa eliminação. Sankedroa kundam tu lama sankedro neni Ganma gandu trimleki droa droa danchau. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço voto de liberar o mundo. Guru, deidades pessoais e dakinis, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Com meu corpo, fala e mente, presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samaias quebrados, degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Om Again Yoke Nupjansam Pema Gesar Dampola Yansen Choking Yodrunye Pema Jone Shesudra Kordu Kandro Mampekur Kiki Jesuda Druki Jingi Laptir Sheksu Solu Pema Sidihu. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padma Sambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum.
Agora então recebemos as 4 iniciações, sustentando a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, então de uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, parte uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça, permeia todo o nosso ser, corpo, fala, mente, purificando todos os obscurecimentos de corpo e plantando a semente para a liberação Nirmanakaya. Uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelha rubi, que penetra pela nossa garganta, purificando todas as ações negativas e obscurecimentos de fala, e plantando a semente para a realização do Sambhogakaya. Uma sílaba Rum azul na garganta de Guru Rinpoche, no peito de Guru Rinpoche, sílaba Rum azul no peito de Guru Rinpoche, parte uma luz azul, que penetra pelo nosso coração, permeando todo o nosso ser e purificando todas as ações negativas, obscurecimentos de mente, plantando a semente para a liberação da Dharmakaya. Dos 3 pontos de Guru Rinpoche, partem então as 3 luzes, penetram pelos nossos 3 pontos, purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente, simultaneamente. Plantando a semente para a realização do Svabhavakaya. O Guru Rinpoche passa então para o topo da nossa cabeça, diminuindo em tamanho, se transformando em luz, penetrando pelo topo da nossa cabeça e se alojando no nosso coração. Nós nos tornamos então indivisíveis de Guru Rinpoche em corpo, fala e mente Vajra. E com essa qualidade então nos passamos para a prática. Encontre uma posição confortável. As soon as you hear the bell, that is immediate trigger, a sense of release, of relaxation as you let your awareness descend right down to the ground. Deixe que o som do sino seja um gatilho que dispare a sensação de relaxamento, de ficar à vontade, à medida que você permite que a consciência desça pelo seu corpo até o contato do corpo com o chão. And let your awareness fill the somatic space of the body. Deixe que a sua consciência preencha o espaço somático do seu corpo. And settle your body in its natural state, relaxed, still, and vigilant. Estabeleça o seu corpo no estado natural, relaxado, quieto e vigilante.
The flow of our respiration often gets disrupted by our mental afflictions, by anxiety, by tightness, by grasping. O fluxo de respiração normalmente é interrompido por aflições mentais, de agitação, de fixação. And this leads to imbalances in the body. Isso leva a um desequilíbrio no corpo. So as it is important to eat well, to drink well, and to sleep well, Da mesma forma que é importante comer bem, tomar água, dormir bem, so is it important to breathe well. é igualmente importante respirar bem. Allow the body to breathe without intervention. Deixar que o corpo respire sem qualquer intervenção, Without effort, without modification. sem esforço, sem modificar a respiração. Breathing as effortlessly as if you were deep asleep. Respirando profundamente, como se você estivesse dormindo, sem qualquer esforço. In this way, you allow the respiration to flow in its natural rhythm. E assim você permite que a respiração flua em seu ritmo natural. So breath by breath, the body takes in just what it needs and gives back just what it doesn't need. E assim, a cada respiração, o corpo recebe exatamente o que ele precisa. E ele solta tudo o que ele não precisa. And at least temporarily giving up all attachment to the affairs of this life, E ao menos temporariamente, abra mão de todos os apegos aos assuntos desta vida. to the best of your ability, release all grasping and let your awareness come to rest in stillness in the present moment. Da forma melhor que você puder, relaxe completamente. Deixe que a sua consciência repouse no momento presente. And when the mind, when the awareness comes to rest in stillness, free of grasping, the natural luminosity, the clarity of awareness, shines forth unimpededly. E quando a consciência finalmente repousa em sua própria base, a luminosidade da mente, da consciência, naturalmente se apresenta. So settle your mind in its natural state, relaxed, still, and clear. E assim estabeleça a mente em seu estado natural, relaxada, quieta e clara. And come to know this experience well, directly. Reconheça essa experiência de uma forma precisa, diretamente. What is it like? Como que ela é? When your awareness is still and clear, Sua consciência quieta e clara, without exerting yourself to focus on any object, either mental or sensory. sem se forçar a focar qualquer objeto, seja externo ou seja mental. Simply resting in awareness, knowing itself.
apenas repousando a consciência que conhece a si mesma. This is your home, from which you make many excursions throughout the day and the night. Esse é o seu lar, de onde você faz várias coisas durante o dia e a noite. Every time the mind is set in motion, Cada vez que a mente se põe em movimento, during the waking state and while dreaming, durante o estado de alerta, ela caminha, enquanto você caminha. we run away from home in the pursuit of happiness. Nós fugimos de casa, While all the while, the very source of our happiness is at home. e na verdade toda a fonte da nossa felicidade está em casa. So primarily simply rest here in self-knowing awareness. Então, principalmente repouse a sua consciência conhecendo a si mesmo, Without desiring anything, sem desejar coisa alguma, without modifying anything, sem modificar coisa alguma, without effort, sem esforço, without doing anything. sem fazer coisa alguma. Without trying, it's very easy to be aware peripherally of the rhythm of the breath. Mesmo sem tentar,
É bem fácil tomar consciência perifericamente do ritmo da respiração. So simply allow that awareness of the in and out breath. Então, simplesmente permita ter essa consciência da inspiração e da expiração. So we primarily rest at home, awareness resting in its own place. A ênfase principal é que a consciência ilumine a si mesma em seu próprio lugar. And peripherally, we're aware of the fluctuations within the field of the body corresponding to the in and out breath. E perifericamente, nós tomamos consciência das flutuações ao longo do corpo relacionadas ao ritmo da respiração. Now, following the method introduced by Padmasambhava, let's introduce an oscillation into this breath. E agora nós vamos introduzir o método ensinado por Padmasambhava. Nós vamos introduzir o elemento de oscilação. It's a temporary technique É uma técnica temporária to help facilitate the sense of ease, of stillness, and clarity of awareness. que facilita obtermos essa qualidade de quietude, de clareza da consciência. As you sense the breath flowing in, let this be an occasion to arouse, focus, invert your awareness right in upon itself. À medida que o ar entra, você intensifica, foca a atenção sobre si mesma, Withdrawing from all appearances, focus right in on the nucleus of being aware. remova a consciência de todas as aparências e foque o núcleo de estar consciente. So you see it face to face. Você vê face a face. And as the breath flows out, profoundly relax your body. E à medida que o ar sai, relaxe profundamente o corpo. Release any thoughts or images that may have come to mind. Libere qualquer pensamento, qualquer imagem que possa ter vindo à sua mente. And release your awareness into space Solte a sua consciência no espaço, with no object, sem objeto, just an open, objectless expanse. na expansão aberta, sem objetos. The breath flows in, arouse and focus your awareness right in upon itself. Quando o ar entra, intensifique e foque a consciência sobre si mesma. The breath flows out, release your awareness into space with no object. Quando o ar sai, solte a consciência no espaço, sem objetos. And throughout this entire cycle, as continuously as you can, sustain the flow of awareness, of awareness. Durante todo esse ciclo, procure sustentar esse foco, a consciência de estar consciente. Let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Bom, amores. Tudo bem por aí? Alguma pergunta? Olha, a câmera da Sônia é engraçada. Parece que ela está numa sauna. Oi, Tiaguinho. Oi, Gê, tudo bem com você? Tudo. Beleza. Então, ali, a Mônica, ai, que bom ver vocês todos. Evandro, que bom ver vocês. Cláudia, Kátia. Cássio, tá ouvindo a gente agora? Karina? Tá. A Betinha. Então, tá bom. A Ema. Então, tudo bem. A Maria da Paz está mandando boa noite pelo como chama? Chat. Bom, chuchus, então a gente vai retomar a partir da página 25, né? A gente tinha começado a ler esse trechinho depois da
na meditação, a gente vai retomar rapidamente, assim. Então, ele termina a prática, né? Ele começa a falar, então, ninguém quer sofrer. Isso é meio óbvio, né? Ninguém acorda de manhã e diz, o dia ontem foi muito bom, mas hoje eu queria sofrer um pouquinho. Por isso, qualquer um que se preocupa com o sofrimento, e todos nós nos preocupamos, deveria estar igualmente preocupado com a razão pela qual nós sofremos. E o Buda, que obteve liberação completa e irreversível de sofrimento, descobriu o porquê. É muito incrível, né? Alguém ter descoberto o porquê e sei lá, a gente não descobrir, né? Ai. Mas é muito simples. Sofremos porque nos identificamos com aquilo que não sou eu ou meu, como sendo verdadeiramente eu e meu. Aí ele começou a brincar com a história do celular, né? Isso aqui é um celular, e é tudo que é um celular, né? Mas posso dizer que isso não é apenas um celular, é o meu celular, realmente meu. E pronto, aí eu acabei de enviar uma mensagem para o universo. Agora eu quero sofrer. Esse aqui é meu celular. Se esse celular, não outro, né? Não dela, for riscado, eu sofro. Se não fizer o que eu quero, eu sofro. Se alguém pegar, roubar, eu sofro. Agora, se o seu celular for riscado, não funcionar bem, ou se alguém roubar, tanto faz, não sofro nada. Mas, porque o seu celular é só um celular, mas esse aqui não. Esse é meu. E da mesma forma, os meus amigos, a minha família, a minha reputação, o meu país, etc. Toda vez que falamos meu, estamos mandando um convite para o sofrimento, como se a gente estivesse mandando uma mensagem para o universo. Pode vir sofrimento. Da mesma forma, eu já falei, toda vez que falamos meu, estamos querendo sofrer. Sofremos por delusão, mas podemos nos livrar dela. Agora, vamos mais fundo, mais perto do núcleo. Aquele, voltando para o Gustavo Gitti, na época, é só um corpo, mas este é o meu corpo. Portanto, estou pronto para sofrer fisicamente. Esta é a minha mente, os meus pensamentos, meus desejos, minhas memórias. Estou pronto para sofrer. Assim, se esse é o caminho para o sofrimento, o caminho para se libertar do sofrimento é parar de fazer isso. Abandonar todo o apego a esta vida. Esse é o ponto que Dom Tempa queria chegar. Aluno do Atisha, né? Abandonar, abrir mão de todo o apego aos assuntos dessa vida. Vamos falar bem isso no início dessa condução, né, na prática. Daí, sabe, ultimamente assim, na prática, algum tempo já eu senti isso, né? Mas recentemente eu pensei na hora de dormir nisso, sabe? Que a gente deveria soltar de uma vez. Abre a mão de todos os apegos dessa vida. Pronto. Nesse instante a gente solta, né? Solta. Daqui a pouco a gente vai pegar tudo de volta e sair fazendo tudo que a gente tem que fazer. Mas na hora que a gente vai praticar, ou na hora que a gente vai dormir, a gente solta. Porque ali não precisa mais fazer nada. Na hora que a gente está praticando, vai ser 24 minutos só. Solta completamente, não é solta, daí vai pensar nisso, se a distração vier, solta, né? 1, 2, 3, já, né? Daí, depois de terminar, bater o sino, começa tudo outra vez. E na hora de dormir, também solta. A hora que bater o despertador, no dia seguinte, pega tudo e sai fazendo as coisas de novo, né? Que é o que a gente faz, infelizmente. Mas se abandonar todo o apego a esta vida é 1, 2, 3 já. A gente tinha que treinar para fazer 1, 2, 3 já, sabe? Mesmo depois, dali 5 segundos, os apegos sujam na nossa cara de novo. Mas e treinando esse soltar. Portanto, nessa prática simples de repousar na consciência em sua própria natureza, nós já deixamos de nos identificar com o corpo como sendo meu. E simplesmente permitir que pensamentos, memórias e desejos venham e vão, mas sem nos identificarmos com eles. Dessa forma, não estamos nos identificando com a mente, né? Toda vez que a gente está só nessa prática de consciência da consciência, a gente está procurando só manter o fluxo da consciência de estar consciente, né? Como se fosse, nesse instante eu estou consciente de que no instante seguinte eu estava consciente. Isso que é manter o fluxo da consciência de estar consciente, né?
Agora, nesse instante, eu estava consciente no instante anterior. Nesse instante, eu estava consciente no instante anterior. Né? Mantendo o fluxo de estar consciente. Quando a gente faz só isso, é como se não tivesse corpo ali, os pensamentos não estão no radar, né? A gente não está se identificando com isso, a gente está treinando não se identificar com nada disso, né? Isso é shamatha. É claro que cedo ou tarde teremos que voltar para ação, né? Então a gente faz 1, 2, 3, já solta tudo, daqui a pouco a gente, né? O retiro acaba, né? No caso ali, e nós vamos voltar a nos mover na vida. É muito difícil não cair de volta na delusão. Então ali na prática a gente não está identificado com nada. A gente está, na pior das hipóteses, né? Identificando com a própria consciência, só com o estado de estar consciente, né? Só isso que a gente está se identificando, com essa experiência, né? Mas daqui a pouco a gente levanta, mas tudo outra vez, o corpo está aqui, que é meu, e daí se doer, vai doer, se alguma coisa acontecer com alguma pessoa próxima, vai doer, e se o meu celular, não sei o que, vai doer, volta tudo outra vez, mas naquele momento, né? Exatamente nessa situação que devemos ir além do treino da atenção. Porque até aqui é só shamatha, né? Na hora que a gente levanta da almofada, as coisas surgem tudo igual como estavam antes. Né? Shamatha é o treino da atenção. Então, ela é muito importante, porque é como se a gente, quando a gente pratica escolher prestar atenção só na consciência, por exemplo, né? nessa prática, a gente está escolhendo não prestar atenção no corpo, nas histórias que a gente conta sobre o nosso corpo, nos pensamentos, no encadeamento dos pensamentos. Isso é uma escolha que a gente faz, né? De posicionar a atenção num lugar ou no outro. Isso é shamatha. Mas shamatha, apesar de ela ser muito importante, indispensável, não é suficiente. É por isso que nós treinamos a Prajnaparamita, os ensinamentos do mestre Dogen no Zen, o Sutra do Coração, o Sutra do Diamante. É aí que entra o elemento da sabedoria. O Zen e o Mahayana autênticos, não o Zen pop, não para reduzir estresse, mas autênticos, né? Ele começou a contar uma história. Conheço uma pessoa que recentemente teve um sonho não lúcido. Era um sonho recorrente, né? Essa pessoa conhece um pouco de Dharma. Era um sonho recorrente bem familiar, cheio de frustração e ansiedade, cheio de esperança e medo, né? Espero que isso aconteça, não aconteça aquilo. E recentemente, no meio desse sonho, essa pessoa disse: isso é um sonho. E não teve impacto nenhum. Foi como ver um tanque se aproximando e jogar uma pedra no tanque. Falar só, isso é um sonho, não é suficiente. É como se fosse uma frase dentro do sonho. Ela não despertou nesse sonho, porque ela se tocou que era sonho, porque ela falou essa frase. Isso é um sonho, né? Não basta repetir slogans para si mesmo. Slogans são apenas frases. Podemos dizer, isso é um sonho, isso é um sonho, isso é um sonho, e por dentro dizer, não é, não é, não é. A gente queria muito acreditar, né? Mas o fato é que a gente não vê como um sonho, né? A gente queria muito ver, mas não vê. Só fica repetindo, isso é um sonho. Os budistas fazem muito disso mesmo, né? Mas também tá bom, tem uma fase. É melhor começar a dizer que é um sonho do que nada, né? Mas não é suficiente, né? Enquanto ficarmos aprisionados nessa teia de aranha, de esperar que o samsara seja de um jeito e temer que seja de outro, estamos presos. Enquanto tiver expectativa e medo, né? Esperar que a coisa aconteça de um jeito e não de outro, a gente vai estar sempre emaranhado aí, né? Nessa situação entra a renúncia. É uma inteligência cognitiva. Seja sábio. Mas, adicionalmente, enquanto reificarmos o ambiente externo e as pessoas como existentes do lado de fora, e simultaneamente reificarmos eu estou realmente aqui, nós estamos presos. Então, os sonhos não lúcidos continuarão. Renúncia também não é suficiente. Bodhicitta também não é suficiente. Sabedoria, perfeição da sabedoria. Sei que muitos de vocês estão construindo uma sólida base de sabedoria. Sem isso, não há Vajrayana. Especialmente, ele está falando aqui especialmente da sabedoria da vacuidade, né? Não é uma sabedoria comum. Ele está falando da sabedoria da vacuidade. De compreender que não existe nada lá fora, nem aqui dentro, inerentemente existente. Né? É dessa sabedoria que ele está falando. E se isso não acontecer, e se não existir essa sabedoria, o Vajrayana não existe. Né? O Vajrayana sem essa base seria como criança brincando no parquinho. Porque o que ele quer dizer aqui quando ele fala Vajrayana?
Lembra sempre assim, que o método principal, aliás, a estratégia principal do Vajrayana é tomar fruição como caminho. Ou seja, eu me reconheço como Buda agora e começo a agir como tal. Me vejo assim, vejo os outros assim. Então, seria o resultado do caminho todo, né? Lá no fim do caminho Mahayana ou do Shravakayana. Shravakayana nem vai ser assim. No final do Shravakayana, vamos ser Arhat, né? Nós vamos estar no Nirvana. No final do caminho do Mahayana, nós vamos ser Budas. Então, o Vajrayana, ele fala, não, peraí. Não é assim que você vai caminhar, não sei quantos mil anos fazendo isso, aquilo, outro, e para aí, daí se tornar um Buda. Não é isso. Vajrayana, nós não somos seres sencientes, essencialmente. Nós somos Budas, né? Brincando de ser senciente, né? O Mahayana não, né? O Mahayana nós somos seres sencientes, eles vão ralar muito até virar Buda. O Vajrayana não. Só que o Vajrayana, a gente se vê como Buda né? Eu, Jeane Pili, sou um Buda, tem menor cabimento, né? Não tem sentido nenhum. Então, se eu achar que eu existo, eu, Jeane Pili, com a minha vida, com as minhas complicações, com o meu corpo, lá, existo de verdade, e além disso, ainda por cima eu sou um Buda, aí é ridículo isso. Tem menor cabimento. Então, para o Vajrayana rolar mesmo, né? A gente precisa ter algum... Ele vai falar mais pra frente, assim, nesse mesmo vídeo aqui. Ele vai falar, a gente tem que ter alguma noção de vacuidade. A gente precisa ter uma noção intelectual, pelo menos, de vacuidade, né? De entender que as coisas não existem inerentemente por si sós. Existem sempre na trama da interdependência, né? Sem isso, o Vajrayana não faz sentido, né? Porque ele fala assim... Adicionalmente, enquanto reificarmos o ambiente externo, as pessoas como realmente existentes e simultaneamente reificarmos eu estou realmente aqui, estamos presos. Os sonhos lúcidos continuarão, né? A gente precisa da perfeição da sabedoria. Daí ele começou a dizer que sei que muitos de vocês estão construindo uma sólida base de sabedoria, porque ele sabe que no SEB, né, o Lama Santem, um dos ensinamentos que o Lama Santem mais oferece para os alunos é o Prajnaparamita. É o único sutra que a gente recita, a única prática que a gente faz, né? O único puja que a gente faz, praticamente, é o Prajnaparamita. Então, ele sabe disso, né? Ele sabe que a gente está nesse caminho. E sem isso, não há Vajrayana. Vajrayana sem essa base, seria como criança brincando no parquinho. Ah, eu sou Manjushri, eu sou Tara, agora eu sou Padre de Massambava. É brincar de cowboy e bandido, né? Horrível essa metal. Seria só uma brincadeira. Então, o Sutrayana, o Shravakayana, o Mahayana e o Bodhisattvayana são muito poderosos, mas há uma limitação. E ela é, enquanto estivermos nesses veículos causais, estaremos vendo desse ponto de vista de quem tem que fazer alguma coisa, em que tem que fazer muita coisa para atingir a iluminação, porque eu sou só um ser senciente. Então, o Sutrayana, né? o Theravada, o Shravakayana, Mahayana e que vem a ser a mesma coisa, o Bodhisattvayana, né? Nesses veículos que são causais, quer dizer, eu vou fazer alguma coisa e por causa disso eu vou atingir a iluminação, esses veículos causais, eles são muito poderosos, mas eles têm essa base, né? Nós somos seres sencientes, pobres coitados, que vão ter que ralar muito para virar Buda, né? Essa é uma perspectiva. A gente vai fazer isso, né? Estamos praticando de uma perspectiva de um ser senciente. Eu sou realmente um ser senciente. Tenho muito o que fazer até me tornar um Buda. Vou precisar de um telescópio muito bom para enxergar lá na frente 1, 2 ou 7 incontáveis éons, né? E aí, lá na frente eu vou me tornar um Buda. O que é um caminho também maravilhoso, diz ele também, né? Não é nenhuma crítica, assim, porque as pessoas têm inclinações diferentes, né? Tem pessoas que falam, tem caminhos, esse negócio de Vajrayana é uma viagem, né? Uma besteira. E aí vão seguir o caminho do Theravada, o caminho do Mahayana, né? O caminho do Bodhisattvayana, vão seguir praticar 6 perfeições, né? Atravessar os 10 booms, maravilhoso, porque não é...
Porque durante o caminho, o que o Lama falou uma vez que ele estava explicando essa diferença do Vajrayana para os outros veículos, é que assim, quando a gente fala isso, parece que o Vajrayana é... que todo mundo não... Por que todo mundo não segue o Vajrayana, né? Afinal de contas. Se é tão mais rápido, tão, né? Primeiro, porque isso, as pessoas têm inclinações diferentes, né? E o caminho Mahayana, enquanto a pessoa está no caminho Mahayana, seguindo o caminho Mahayana, ela está produzindo benefício para tudo que é lado. Então, em certo sentido, também tá bom, tá maravilhoso também, né? Que não é só lá depois de 7 euros que a pessoa vai ajudar alguém, né? Durante todo o caminho ela vai produzindo benefício também, né? Agora, o Vajrayana, assim, 7 vidas é a promessa, né, do Vajrayana. Se você praticar direito, em 7 vidas, no máximo, você atinge a iluminação. Então, assim, é maravilhoso, porque como um Buda, a gente produz muito mais benefício do que qualquer Bodhisattva, né? No caminho, em qualquer Bhumi, né? Como um Buda, imagina. Se a gente chega na realização. O Dzogchen, ele segue tem a mesma visão do Vajrayana. Só que não tem os mesmos métodos, né? O Vajrayana tem todas as práticas de sadhana como um método para... A Silvia está falando tchau para todo mundo. Beijo, querida. O Vajrayana, ele tem essa visão, que é muito igual ao do Dzogchen, né? Só que tem métodos específicos, né? As práticas de sadhana e tudo mais. O Dzogchen não tem necessariamente isso. Não é necessário, né? Tanto que o caminho do John Limpa, que é Dzogchen, ele não tem prática de sadhana. A gente recebeu a iniciação e faz a prática do Vajrayana do Lago como uma bênção, assim, né? Que é muito bem-vinda. Ele também não diz, o do John Limpa não diz também que as práticas de estágio da geração na completitude são perda de tempo. Não diz isso. Mas ele diz que não é necessário. Já que não é necessário, a gente também não vai perder tempo, né? De ficar ficando muito bom nessas práticas. Então, a nossa prática do Vajrayana do Lago é uma grande bênção para nós, como alunos que estamos nesse caminho do John Limpa. É como se fosse uma bênção do mestre. Imagina, o Vajrayana do Lago era o principal mestre do John Limpa. Então, se a gente faz uma iniciação do Vajrayana do Lago, é como se fosse uma grande bênção mesmo para a gente seguir esse caminho, né? Mas a gente não vai ser a nossa prática principal. Nossa prática principal vai ser Shamatha, Vipassana, depois Trek Choy, todo galo. Esse que vai ser o esqueleto da prática do Dzogchen, do caminho do John Limpa. Então, é a mesma visão, mas tem métodos diferentes, né? Mas o Vajrayana e o Dzogchen, né, eles têm esse ponto, assim, seria basicamente para quem não quer perder tempo. Mas também a gente pode ter a sensação de que não quer perder tempo, mas aquilo não faz o menor sentido pra gente. Daí, pronto, não é o nosso caminho, né? Então, é melhor a gente seguir o caminho do Bodhisattva, que é maravilhoso, né? É só essa a questão, assim, que ele está dizendo, né? Então, ele está falando que vou precisar de um telescópio super bom para enxergar como é que vai ser daqui 7 eons, né? Como que é ser um Buda que vai acontecer só daqui 7 eons? É exatamente como estar no meio de um sonho, levante-se muito a sério como essa pessoa do sonho e dizer: eu um dia quero despertar. Estou deludido, mas um dia, se eu praticar ética, samadhi, sabedoria, essas perfeições, acumular mérito, conhecimento, um dia eu despertarei. Mas não ainda, porque eu estou deludido. E bastaria acordar, né? Não precisaria... Às vezes eu dou uma conta essa história, eu faço essa metáfora. Imagina que no sonho, você está sonhando, né? Como a gente agora, né? Mas ele usa a metáfora do sonho para ver se a gente entende como é que é a parada. Imagina que você está sonhando, aí num sonho você encontra um mestre que ensina Shamatha, ensina Vipassana, né? E começa a treinar nessa visão de que isso é um sonho. Só que você está sonhando, né? Aí você fala: nossa, eu atingi a realização de que esta natureza é semelhante ao sonho. Dentro do sonho. Bastaria você... Aí aparece um mestre que dá uma chinelada e você pega e acorda. Pronto, acabou o sonho. Você não precisa ficar treinando Shamatha, não sei o que. Ele conta essa história com o sonho. Mas é a nossa situação. Bastaria a gente despertar. Pero, como não acontece, né? Então a gente treina. Mas por que não acontece? É isso que ele está falando, né? No começo ele estava falando. Por que não acontece? Porque a gente tem essa identificação desgraçada com o eu, com o meu, com isso, com aquilo. Essa é o grasping,
A gente se fixa nisso. Tudo, né? Então, a prática de shamatha vai ajudando a gente a se fixar a menos coisas, né? Então, primeiro, bom, se eu vou fixar alguma coisa, fixa na respiração. Ah, tá bom, só a respiração, não é a respiração, os pensamentos e as emoções, a respiração. É como se fosse recolhendo as nossas ventosas do mundo, né? Shamatha. Mas é só shamatha, tem respiração. Tem alguém que está fazendo prática. Tem alguém que quer atingir shamatha, né? Então, não vai, obviamente que não é o caminho final, né? Ainda tem alguém que vai atingir shamatha, que vai sofrer se não atingir shamatha, que vai sofrer se não ter retiro, que vai, né? Então, shamatha não é suficiente, mas também sem shamatha não é possível. Eu preciso contar uma história. Todos nós gostamos de história. Ele vai explicar aqui o princípio do Vajrayana e do Dzogchen. Na verdade, do Dzogchen. Preciso contar uma história. Todos nós gostamos de história e essa é de Padmasambhava. Certamente é uma boa história. Era uma vez um jovem príncipe que era tolo. Um dia, ele deixou o palácio porque havia um ilusionista vindo da cidade e ele era brilhante. Podia criar ilusões fantásticas, tão realistas que você podia pensar que as coisas eram verdadeiramente reais. O jovem príncipe foi ver o ilusionista e ficou pasmo, encantado com as ilusões incríveis que o mágico criava. Por fim, é claro, o show acabou, o ilusionista foi embora, mas o príncipe já era tonto, ficou ali viajando na ilusão do mágico, né? E ele ficou tão imerso nessa onda de ilusões que quando chegou ao fim, ele se esqueceu completamente de quem era. Amnésia total. Toda a multidão foi embora e ele ficou só, seus trajes reais de príncipe, né? Mas sem um tostão. Foi ficando com fome, se perdeu dos seus súditos e ficou perdido. Ficou perdido. Nisso, ele vê um mendigo pedindo alimento e conseguindo um pouco de pão, uns restos de comida. E naquele momento, ele perguntou ao mendigo se podia se juntar a ele. Estava com fome, né? Precisava muito de comida. O mendigo aceitou, na condição de que ele lhe desse suas roupas. Falou, beleza, eu te ajudo, mas passa suas roupas para cá. Né? E assim o príncipe trocou de roupa com o mendigo, né? Ficou vestido de mendigo. Dias, semanas se passaram e ele realmente aprendeu a ser um mendigo profissa, com sucesso, né? Aprendeu a ganhar a vida como um sem-teto. Nesse meio tempo, seu pai, o rei, e toda a corte estavam desolados porque haviam perdido o príncipe herdeiro. Enviaram equipes de busca por toda parte, mas não encontraram. O reino estava em ruínas. Não havia ninguém para substituir o rei, o príncipe, né? Para herdar o reino. Meses se passaram. Então, um certo dia, o príncipe estava nas redondezas e foi pedir comida em uma casa grandiosa, um casão, um palácio, assim, um palacete. Bateu na porta, torcendo para ganhar alguma sobra. Né? O homem, distinto e refinado, abriu a porta, que era o dono da casa, que não era um servo, era o dono da casa. E o mendigo disse, mestre, você tem alguma coisa para comer? Eu sou um pobre mendigo. Mas acontece que o mestre que atendeu a porta era nada mais, nada menos que o ministro do reinado. Hã? O que eu falei? O homem que atendeu a porta. O que eu falei? O mestre. O homem que atendeu a porta. O homem que atendeu a porta, ele era nada mais, nada menos do que o ministro do rei, né? Um homem muito sábio e que conhecia o príncipe muito bem. Apesar de maltrapilho, sujo de aparência de mendigo, ele reconhecia o príncipe imediatamente. Então o rosto do ministro se iluminou e ele disse, Sua Alteza, você voltou para casa. Ah, príncipe, onde você esteve? Bem-vindo ao lar. O príncipe se assustou, na verdade ficou bravo e achou que aquilo era um sarcasmo. Ele pediu comida novamente para que ele parasse com aquela coisa de príncipe e o ministro insistiu. Não, não, você é de fato o príncipe. E o mendigo assim ameaçou. Se você não parar com essa palhaçada, eu vou embora. Né? Eu só estou pedindo comida, não tem pão, mas para com essa palhaçada, eu não sou príncipe coisa nenhuma. Né? Aí o ministro, que estava entendendo, que era sábio, entendeu o que estava acontecendo, falou assim, me desculpe, eu me confundi. Mas olha, antes de você ir embora, é claro que eu vou te trazer algo, né? Mas diz pra mim, onde é que você nasceu? E o príncipe ficou, onde que eu nasci? Quem são seus pais? Quem são seus amigos de infância? Fala sobre você, de onde você vem? E daí, as perguntas que eram super simples, que qualquer um poderia responder, o príncipe não conseguia. Então, o príncipe um pouco mais relaxado, voltou-se para si mesmo e pensou, onde que eu nasci? Quem que são os meus pais? De onde que eu vim? Essas são perguntas que ele deveria saber responder. Assim, ele teve a realização
de que não apenas ele não se lembrava, mas ele viu que, como mendigo, não surgia de lugar nenhum. Ele não tinha um pai mendigo, uma mãe mendiga que deu origem a um bebezinho mendigo. Ele não tinha ele não tinha origem, né? Ele, como mendigo, não tinha origem nem passado. Nesse instante, sua memória voltou, ele rompeu a amnésia e reconheceu que era o príncipe. Naquele momento de reconhecimento, o ministro o convidou para a corte real, o rei o reconheceu e ele foi imediatamente entronado. Todos no reino estavam cheios de alegria. Então, essa é uma estratégia do Dzogchen, diretamente, né? Tem essa história pro Vajrayana. Essa história no Vajrayana, né? O ministro se toca e fala assim, é verdade, nossa, mas olha, você parece tanto com o príncipe. Faz o seguinte, entra aqui. É o seguinte, o príncipe sumiu e o rei tá triste, todo o reino tá triste. Você não poderia se fazer passar pelo príncipe? Eu te dou as roupas do príncipe, eu te ensino a ser príncipe, né? E você faz de conta que é príncipe. Você vai aprender a falar como um príncipe, se comportar. E aí o mendigo, que era o príncipe, né? Se veste de príncipe, vai agindo como príncipe, até que ele... eu sou o príncipe, né? Então essa é a estratégia do Vajrayana. Você finge que é Buda, até que você se toca que é Buda, né? Aqui não. Aqui é a estratégia do Dzogchen, né? O ministro pergunta, tá bom, você é mendigo, né? Então tá bom, de onde que você veio? Conta aí. Deixa eu ver se ele vai explicar. Acho que ele vai explicar mais pra cá. Ele vai explicar, mas vou falar, né? Já comecei a falar. Então, tá bom, você é mendigo, né? Então tá beleza. De onde que você veio? Onde é que você nasceu? Quem que são seus pais? Como mendigo, né? Aí fala, putz, não sou mendigo, eu sou príncipe, né? Do mesmo jeito com a gente. Tá bom, você é um ser senciente, né? Então tá bom, de onde que você veio? Como é que você surgiu, né? Onde é que tá esse eu ser senciente que você acha que tem? Né? A gente vai investigar, não vai achar. É mesmo, sou um Buda. Essa é a estratégia do Dzogchen, basicamente. Né? A gente entender que, como ser senciente, a gente não tem a menor existência. Não existe esse ser que a gente acha que é. Né? Mas isso não é um exercício intelectual, como eu estou fazendo aqui, contando para vocês, como se eu soubesse, né? Como se eu tivesse essa realização. Não é isso. Né? É uma prática. Né? A gente vai realizar isso, não entender conceitualmente. Aí o Lama fala, está claro, esse é o Dzogchen. Eu acho que também é o Zen. Ele corta diretamente, realiza o que você não é e, portanto, você realiza quem é. Eu não sou o mendigo, portanto, sou príncipe. Então, eu não sou senciente, portanto, eu sou Buda. Para algumas pessoas isso pode funcionar e talvez elas possam ter um caminho majestoso e muito direto. Aí nós temos o Vajrayana, com todas as imagens, deidades, iconografia, mandalas, imaginação, mantras, visualizações. Tudo isso é meio hábil. Guru Yoga, ver o Guru como um Buda. Como é que isso funciona? Bom, imagina que você, após as perguntas do ministro, o mendigo diz que não sabe e não lembra de onde veio. E volta a pedir comida. Ele nem sequer desafia a sua própria identidade de mendigo. Caramba. Esqueci que o Lama falava isso tudo. Já dei um baita spoiler em você aqui. Mas tudo bem. Ele vai contar a mesma história que eu contei. O mendigo que não sabe... imagina que após as perguntas, né? O mendigo nem fala... que pergunta mais sem pé nem cabeça, né? Nem tá aí. Não tá nem aí. Né? Mas o ministro que é sábio e não quer que esse pobre rapaz continue na vida miserável de mendigo, ele usa meios hábeis porque do primeiro jeito não funcionou. Pelo menos não imediatamente. Então ele diz... Ficarei feliz em lhe dar comida, mas quero que faça algo para mim. Vou convidá-lo para entrar e você ficará aqui. Isso é quase um jogo real aristocrático. E quero que você brinque comigo. Você sabe que não é um príncipe, você é um mendigo, mas quero que você finja. Coloque as roupas de príncipe, vou lhe ensinar a se comportar como um deles, como se envolver com a corte, como assumir as responsabilidades de um príncipe. Só entra na brincadeira. Aí o mendigo gosta da ideia e o ministro, chamarei você de príncipe, tá bom? Que nem no Vajrayana, você recebe um nome. Vou chamar você de tal coisa, tá bom? Beleza? Tá bom. Né? Aí tá bom, você aceita, né? Você não se importa, né? Chamamos você de príncipe Padmasambhava. Pode ser? Aí o príncipe me diz, tá bom, vai. Então imagine que o jovem rapaz entra no papel, fica cada vez mais acostumado, até que um dia ele atravessa a delusão, ele corta esse obscurecimento, esse véu, e diz, peraí, eu sou o príncipe. E aí entra o nada. Temos uma expressão que diz, finja até que aquilo se torne real. Em inglês é mais bonitinho, que é fake until you make it. Então, da melhor forma possível, mude sua perspectiva de prática para uma plataforma de onde você já é iluminado. Ao invés de assumir
de forma absoluta que você não é. Isso é o Vajrayana. É tomar a fruição, a iluminação como caminho pelo poder da imaginação. E mais uma vez, qual é a diferença disso para crianças brincando de faz de conta? Você precisa realizar que não é verdadeiramente um mendigo. O Lama fala assim, não aciona a mente de um ser senciente. Ele fala. Mas a gente faz prática de sadhana, né? Se a gente recebeu iniciação, a gente faz a prática de sadhana. Eu sou lavagem assim, do lago, segurando como chama? Um vajra, né? Um vajra, faz toda aquela coisa, dissolve, surge de novo e sai como você entrou, né? Você não sustenta essa orgulho vajra, né? A identidade vajra. Você não sustenta isso. Você volta a ser a pessoa que você era antes de fazer a prática. É isso que acontece com a gente, né? Mas você precisa realizar que não é verdadeiramente um mendigo. Você sofre como mendigo, parece um mendigo, cheira a mendigo, mas não tem existência intrínseca de mendigo. Isso não é a sua essência. É só o seu hábito. Então, quebra o hábito. Desenvolva um novo conjunto de hábitos. Isso é Vajrayana. São meios hábeis para prepará-lo para o Dzogchen. Cedo ou tarde você vai cortar e realizar quem você sempre foi. E não quem um dia você poderá ser. Então, eu pergunto do Darcy, e o Dzogchen? É isso, né? Se o Dzogchen não funcionar de saída, aí dá Vajrayana, você brinca, finge que é mendigo, né? Mas você pode também insistir no Dzogchen, né? Você pode seguir o caminho direitinho mesmo. Porque o Vajrayana, em geral, a pessoa nem... ela não tem que ter... Em geral, os mestres Vajrayana, se você entrar no centro Vajrayana mesmo, não tem muita exigência de ter atingido Shamatha Vipassana para depois Trek Choi Todgal, né? Só faz as preliminares, lá 100 mil acumulações disso, daquilo, do outro. Não necessariamente deve atingir realização nenhuma de vacuidade ou de Shamatha, porque é super... faz um monte de coisa, né? Então, não tem essa sabedoria... sabedoria ela não é treinada previamente, né? Ela é treinada durante a prática. Então, o Dzogchen também pode ser direto, né? Não precisa passar pelas práticas Vajrayana. Beleza, Darcy? Ou mais ou menos? Beleza? E vocês, amores? Todo mundo bem aí? Então, tá bom. Vamos seguir. Mais um pouquinho aqui. Então, se você reconhece que cada uma das preliminares comuns individualmente revoluciona a maneira como você vê a realidade como um todo, agora nós temos mais 3 revoluções para acontecer. Então, lembra das 3 preliminares comuns, que ele chama, né? Que são os 4 pensamentos que transformam a mente em 3, né? Então, a vida humana preciosa, a impermanência e o karma junto ao sofrimento. Então, tá bom, Celi. Tá bem explicado. Beleza. Então, essas são as preliminares comuns. É comum para todos os caminhos budistas, né? Então, isso é a primeira revolução. E olha, o fato é que se a gente levar esse negócio a sério, realmente é uma revolução. Pode ser uma revolução, né? A impermanência, se a gente levasse a sério, a gente não se desmontava tanto quando alguém morre, né? A gente já teria isso realizado, né? Mas como a gente não tem... Então, assim, esses 3 pensamentos transformam a mente, a impermanência, o karma, dukkha, a vida humana preciosa, isso, assim, seria realmente uma revolução. Mas tá, não é, né? Então, tem mais uma para rolar aqui, que é as preliminares incomuns, né? Então, agora temos mais 3 revoluções para acontecer. Sem essa transformação, durante e entre sessões, subestimando esta prática, dizendo ser só uma preliminar e tentando entrar direto no Vajrayana, talvez até mesmo em um retiro de 3 anos, estará só brincando de bandido e mocinho, índio e cowboy. Essas práticas não são opcionais, elas são indispensáveis. Então, esse nome preliminares não ajuda a gente, porque a gente tem a sensação de que, bom, é preliminar, então vem a final depois, né? Se isso é preliminar, tem alguma coisa que vem depois. E a gente deveria nunca mais se despregar dessas preliminares, né? Mas ele continua. Tendo estabelecido esses ensinamentos como sua fundação, com devoção constante,
Ofereça preces de súplica ao guru. Aí ele vai começar a falar da prática de Guru Yoga, de ver o mestre como Buda. Essa é a primeira preliminar incomum que o Dojo Rinpa vai ensinar, né? Então, o papel do professor no Shravakayana é muito importante. Ele te mostra o caminho, né, no Theravada. O mestre é o próprio Buda, né? Ele vai falar, faz isso, faz aquilo. É o Buda, né? Dando instrução para um aluno. No Mahayana, o guru é indispensável. No Mahayana, o guru é visto como um emissário do Buda, né? Mas no Vajrayana e no Dzogchen, o papel do guru é central. Guru Yoga é essencial para a prática. Peraí, vou voltar um pouquinho. No Shravakayana, o aluno não vê o mestre como um Buda. Ele vê o mestre como um professor que ensina o caminho, né? No Mahayana, ele vê o mestre como um emissário do Buda, né? O Buda é o mais próximo que a gente vai chegar do Buda. Ele está falando em nome do Buda, né? Agora, no Mahayana, no Vajrayana, no Dzogchen, o mestre é o Buda. Essa é a visão que a gente vai treinar, a visão pura, né? Só que tem muitas coisas aí para a gente discutir. É um tema longo esse, né? De ver o mestre como um Buda. Então, ele vai dar uma dica aqui de como que a gente faz isso de uma forma segura, né? Então, externamente, imagine, aqui em termos do reino da imaginação, da possibilidade, imagine o seu guru no topo da sua cabeça. Então, essa prática de Guru Yoga não vai gerar nos outros. Imagine o guru, seu mestre, no topo da sua cabeça. Um dos mestres mais importantes de Shagdu Rinpoche foi o Dilgo Khyentse Rinpoche, certo? Perguntou pro Lama, assim. Lama Santen, né? É. Um dos grandes mestres Dzogchen do século XX. Ele também era o principal lama Dzogchen de sua santidade Dalai Lama. Dentre todos os lamas que sua santidade poderia escolher, escolheu o Dilgo Khyentse Rinpoche. E ele era enorme. Vocês sabem quem é o Dilgo Khyentse Rinpoche? Ele é gigantão, assim. Ele andava sempre apoiado, nos últimos tempos, assim, sempre apoiado em alguém, porque eu acho que ele não dava conta mais de caminhar sem apoio, assim. Ele estava sempre abraçado com as pessoas, mas ele era gigante, né? Imagine o Dilgo Khyentse Rinpoche sentado na sua cabeça. O Dilgo Khyentse Rinpoche, gigantão, pumba. Catastrófico, né? Portanto, aqui vai um aviso. Não reifique o seu guru. Visualize algo que não tem existência inerente. Caso contrário, seria uma tolice. Teria que ser um Schwarzenegger para aguentar o seu... Mesmo o Lama Santen, magrinho, né? Imagina o Lama Santen. O Alan Wallace, ridículo, né? Não tem cabimento. Então, primeiro ponto, realize a natureza vazia do seu mestre, né? Internamente, visualize o seu próprio corpo como guru. Então, externamente, a gente imagina o mestre na nossa cabeça. Internamente, nosso próprio corpo é o guru, né? No aspecto secreto, transfira repetidamente suas próprias energias vitais, seu prana, seu chi, mente, consciência, funda-os de modo não dual, com a consciência primordial não conceitual da mente do seu guru. Esse é o primeiro ponto. Então, vai vendo as preliminares deste caminho aqui, como é que são. Não é assim, faz 100 mil prostrações, que todo mundo sabe como faz 100 mil oferendas de mandala, que você aprende como faz 100 mil isso. Não. Veja o seu mestre como Buda e o seu próprio corpo como sendo guru. Guru Yoga, né? Que é uma das práticas do Nondro do Vajrayana também. Mas aqui não tem repetição. É isso. Veja o seu mestre como guru. Esse é um texto muito conciso. Há muito significado nessas palavras. Se você visualizar o seu guru, seja qual for a aparência que ele ou ela tenha, isso é uma tolice. Não faz nenhum sentido. E não é Vajrayana. Externamente, seja o seu mestre, como digo que Khyentse Rinpoche, o Buda Shakyamuni ou o Padmasambhava, externamente ele é só um objeto. Na maioria das vezes, externamente, todos eles parecem bem comuns. Mesmo o Buda Shakyamuni, para alguns, parecia bem comum. O tema central da vacuidade é que suas percepções são sempre, olha só, é a coemergência, né? Na linguagem do Lama Santen. O tema central da vacuidade é que suas percepções são sempre relativas à sua própria mente. Então, a forma como a gente percebe as coisas depende de como está a nossa mente, de que tipo de obscurecimento tem a nossa mente, né? Voltamos à vida do Buda. Ele atingiu a iluminação perfeita.
Permaneceu repousando nesse estado de desperto não dual por 49 dias. Então, por compaixão, ele se levantou do seu assento, buscou por seus antigos companheiros em Sarnath e se pôs a caminhar como um mendigo comum de Bodh Gaya até Sarnath, que é longe. Isso porque o Indra Brahma, o grande Deus, o Deus Indra, pediu que ele girasse a roda do Dharma. Você lembra dessa história? Que o Buda ele achava que ele não ia conseguir explicar, que ele não ia conseguir ensinar. Aí o Brahma, o Indra, fala, não vai. Existem seres que têm pouca poeira nos olhos. Ele falou para o Buda. O Buda ia encontrar pessoas que ele ia dar uma sopradinha e eles iam ter a mesma realização do Buda, que foi o que aconteceu, né? Justamente. Então, ele só se levantou porque o Deus pediu para ele se levantar e dar ensinamento. Era o Buda. Mas, externamente, ele era como um mendigo caminhando até Sarnath, vestido como um asceta. Certo dia, ele cruzou com outro asceta. Ele cruzou com outro asceta, vestido igual a ele. Assim. E o asceta falou assim, e aí, tudo bem? Qual que é a sua tradição? Quem que é o seu mestre? O Buda. O Buda disse algo como, eu sou completamente desperto. Para mim, os reinos da existência chegaram ao fim. Eu estou livre. E o asceta disse, tá bom. Conta outra para mim, né? Simplesmente foi embora. Sem brincadeira. Se você visse, pergunta dele. Se você visse alguém com as 32 marcas maiores e 80 marcas menores da iluminação, que dissesse para você, eu estou completamente desperto, você diria, tá, e ir embora? Você ao menos perguntaria, onde é que você bateu a cabeça? Né? Porque ele tinha uma das marcas era alguém, me ajuda, o Kinisha, alguma coisa assim. Não me lembro como chama essa protuberância que ele tinha na cabeça, né? Pelo menos a gente ia perguntar, escuta, você bateu a cabeça? Tá tudo bem contigo, né? Alguma curiosidade, assim, a gente teria, se a gente visse. Mas o cara simplesmente se mandou. Mas o que ele viu? Vocês acham que ele viu o Buda com as 32 marcas maiores e menores, e 80 menores? Eu não acho. Eu acho que ele viu apenas um outro andarilho asceta. Ainda por cima meio maluco, porque falou que era liberado, não sei o quê. Ele não viu o Buda. E era o Buda Sakyamuni. Então, o que nós vemos é o que somos capazes de ver com os obscurecimentos da nossa própria mente. Ele não viu o Buda. Muita gente não viu o Buda. Lama Santen fala isso também. Parece o Buda com aquela aura dourada, né? Se vocês assistirem como é que chama? A série lá do Buda, que eu já passei uma vez, que chama Buda, é tão bonito. Às vezes, quando alguém vê o Buda, né? Aí ele aparece com aquela pá e tal, aura dourada, assim, maravilhosa. Que significa que alguém viu, mas o tempo todo ele tá com aquela aura dourada, né? Só que às vezes alguém vê o Buda, né? É super bonito. Mas o Lama Santen fala também, imagina que você passa o Buda com aquela baita aura dourada, você não vê. Você acha que é uma pessoa comum, né? Um cara qualquer, vestido de não sei o quê. E não, tem gente que tentou matar, né? O Devadatta, primo dele, tentou matar ele 400 vezes. Só não conseguiu, mas tentou muito, né? A Miragina tem que ir embora também. Tá bom, meu amor. Beijo. Então era o Buda, né? Mas ele não viu o Buda. Eu acho que a gente para por aqui, assim. A gente fica nesse ponto, assim. De que a gente não vê exatamente o que está ali presente, né? A gente vê o que é possível ver com os obscurecimentos que a gente ainda tem, né? Então a gente para aqui. Que dia que vai ser o próximo? 8 de abril. Eu nunca sei se eu boto o dia de hoje. Parei no dia 1º de abril, certo? Não me confundo depois. Então é isso. A gente fica com esse ponto aqui pra gente contemplar. A gente não vê. Né? Imagina, será que se a gente passasse do lado do Buda, a gente ia ver o Buda? Né? Tem gente como a Kandrolá, que é o oráculo do Dalai Lama, que quando viu o Dalai Lama, viu Tcherenzig de 1000 braços ainda por cima. Não era o Tcherenzig de 2 braços. Era o Tcherenzig de 1000 braços. Assim. É isso que ela viu quando ela olhou para o Dalai Lama. A gente viu o Dalai Lama. Né? Por mais devoção que a gente tenha, a gente vê o Dalai Lama. Mas seres que têm visão pura, vem outra coisa, né? Não vem o Dalai Lama.
Bem, Tcherenzique de meu braço. Certo, amores? A Denise, uau! Uau é pra candurular? Ela conta isso, né? Que ela atravessou os Himalaias lá para encontrar com o Dalai Lama, daí ela não deixava ela chegar perto, né? Daí ela ficou por perto ali do palácio, e tentando, do palácio, de Dharamsala ali, da casa do Dalai Lama, tentando ver o Dalai Lama. Ela viu, a primeira vez que ela viu, ele estava passando num carro. Aí ela viu o Tcherenzique de meu braço dentro do carro. Imagina. Isso é visão pura, né? É linda a história dela mesmo. Incrível. Então tá, amorzinhos. Vamos fazer a dedication? Então vamos lá. Prece longa vida ao Lama em tibetano, em português. E a dedicação. Tempa toa dorje chanchen. Nagel cansan zimpe makarai. Tenzin que bucha petempa. Andre trinida shindo seu aze. Trakodola champe charchen. Que o Sandra menantendu tsikan. Ala si shedrakpa. E que bushem pusha petengurchi. Zanlin chidan que parnucho. Sugil teni utabur seu zepa. Lopun que kikutse zetrin. Gedru contar pelam sutri paze. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis eons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Gewati Niduda Koryan Lama Trugyuni Druvati Kyang Malupa Dei Salago Parishu. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Boa noite. Agora é a melhor hora. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Todo mundo. Boa semana para vocês. Agora pronto. Deixa eu desligar do meu negócio aqui. Tchau, amorzinhos. Boa semana. Até segunda que vem. Semana. Beijo, beijo, beijo. Oh, boa noite. Oi, Gê. Tchauzinho. Eu venho pro bar Boa noite no a final do todos. mês, né, Gê? Tchau. Não vou poder ir, Jeane. O quê? Eu não vou poder ir tão pertinho. Falando. Celi. Ah, não tô te vendo. Cadê você? Não tô te vendo. Ah, aqui. Você vai poder ir onde, mulher? Para o das Matas. Ah, não acredito. Minha filha está para ter neném. Ah, que legal. É. Ela mora em Natal, vou ter de ir para lá. Ah, você vai para Natal. Estou indo amanhã cedinho. Ah, que bom, querida. Então, tudo de bom para vocês aí. Para você também, Jeane. Boa noite para todos. Boa
Boa noite, boa noite. Beijo. Tchau. Tchau, Evandro. Tchau. Tchau, Gê. Abração, querida.